Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje leremos Gênesis, capítulos 30 e 31. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: "Dê-me filhos, senão eu morro." Jacó ficou zangado com Raquel e disse: "Você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos." Então Raquel disse: "Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela." Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina. E ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: "Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho." Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: "O nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci." Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: "Que sorte! Este menino vai se chamar Gade." Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: "Como eu sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer." Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandragoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: "Por favor, dê-me alguma das mandragoras que o seu filho trouxe." Leia respondeu: "Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandragoras que o meu filho me deu?" Aí Raquel disse: "Vamos fazer uma troca? Você me dá as mandragoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite." De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: "Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandragoras que o meu filho achou." Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: "Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido." Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: "Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos." Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: "Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho." Por isso, ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido." Labão respondeu:
Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou que não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão, e os animais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Gênesis, capítulo 31. Jacó foge de Labão. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário, então as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listrados serão o seu salário,
Aí as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome, e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. E eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora, prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então, Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeira. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu rebanho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu. Fugindo com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi na direção montanhosa de Gileade. Labão vai atrás de Jacó. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiro e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois na das 2 escravas, porém não encontrou suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: o Senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado e ele disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas,
será que encontrou algum objetos que são seus? Pois põe esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. Jacó e Labão fazem um trato. Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras, para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé, como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que a juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali, do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Gileade. Depois Labão disse: este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Gileade. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou, e depois foi embora, voltando para a sua terra. Deixe agora o teu like, compartilha com alguém essa leitura e não esqueça de deixar aqui no comentário seu mini devocional, comentando qual o versículo, qual o capítulo ou qual a parte mais chamou a sua atenção. Deus te abençoe e até a próxima leitura da Palavra de Deus.